E com as escolas fechadas, o ensino à distância passou a fazer parte da rotina de todas as famílias. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como está sendo o dia a dia de algumas famílias com homeschool durante a quarentena. E tudo que será dito nesse vídeo são relatos de algumas famílias que estão passando por isso. Vamos lá, eu dividi em 4 tópicos. O primeiro tópico foi como está sendo a adaptação. Eu entrevistei famílias que têm filhos desde a educação infantil até o ensino médio. Famílias, inclusive, que têm 2, 3 filhos dentro dessa mistura toda. Então, filhos em realidades diferentes. Alguns alunos estão em escola pública, outros estão em escolas particulares, na educação infantil, enfim. Então, são realidades totalmente diferentes. Lembrando que muitas dessas famílias, os pais também estão trabalhando em casa. Então, a maior dificuldade durante a adaptação foi adaptar a rotina dos pais com o trabalho em casa e poder ajudar os filhos no mesmo momento. Algumas famílias relataram que tem apenas um computador em casa, tem 2 filhos e o casal tendo que trabalhar e tendo que utilizar pouquíssimos aparelhos. Então essa é uma das maiores dificuldades. A segunda dificuldade foi ter metodologia para ensinar os filhos, para ajudar os filhos a aprender. Por exemplo, eu entrevistei uma família que tem uma filha em fase de alfabetização e que a mãe relatou que ela realmente não sabe alfabetizar a filha. Então, mesmo com todo o subsídio, mesmo com todo o material enviado pela escola, videoaulas, o fato de estar em casa e não estar presente com a professora dificulta muito nesse processo de alfabetização. Já uma outra família que tem uma filha na educação infantil disse que não sentiu muita diferença porque a filha entrou esse ano na escola e que antes de entrar na escola ela já tinha o hábito de fazer muitas atividades em casa e que na verdade pouca coisa se alterou. Na minha realidade eu tenho uma filha de 1 ano que não frequenta a escola, então com ela não mudou muita coisa. Já com meu filho no ensino médio, ele tem que assistir aulas no horário normal da escola na parte da manhã. Bom, a forma com que é ensinado hoje é muito diferente da forma com que nós fomos ensinados. Então, por exemplo, eu não me atrevo em pegar uma questão de física, de química, de matemática para tentar ajudar meu filho que está no ensino médio, porque eu não vou saber resolver da mesma forma que o professor explicou. Então, cada família tem uma realidade, já que cada filho está numa série diferente, numa instituição diferente. Inclusive, a forma do ensino à distância também muda. Na escola do meu filho, ele tem aula online, então ele está vendo o professor, falando com o professor. Em algumas escolas, são aulas gravadas. Em outras escolas, são somente atividades. Então, cada família está tendo que realmente adaptar tanto a rotina de casa quanto a rotina de trabalho que está sendo em casa agora e a rotina de estudo do filho que está sendo também em casa, e às vezes no mesmo horário. Algumas famílias tiveram que comprar novos aparelhos para poder dar conta da demanda da casa. O segundo tópico foi sobre os pontos positivos dessa nova experiência. E o que todas as famílias me disseram é que o melhor de tudo isso está sendo a convivência. Muitas famílias, por exemplo, que os pais trabalham, eles às vezes não têm um período de férias junto com os filhos. Outros dizem que trabalham durante o tempo muito longo, chegam em casa à noite e os filhos logo já vão para a cama. Outros nunca acompanharam o dia a dia da escola ou fazer tarefa, nunca tiveram a oportunidade de acompanhar e agora estão tendo. Então é uma nova experiência. E essa questão do convívio trouxe para mais próximo desses pais a questão do dia a dia da escola, da questão do aprendizado dos filhos. Então agora eles podem acompanhar como que são as aulas, como que os filhos aprendem, de que forma que eles fazem as atividades, agora que eles estão convivendo durante esse tempo mais próximos.
A outra coisa citada foi a questão da flexibilidade dos horários. Então, algumas escolas não estipularam um horário, assim como os horários da aula presencial. Então, os filhos podem adaptar a rotina de estudo para um outro horário que seja melhor para a rotina da família. Uma outra coisa importante que poucas pessoas lembraram, na verdade, uma mãe me falou, e assim, eu tinha percebido em casa, e as outras famílias não perceberam, a questão da economia do combustível. Então, deixar de ter que levar os filhos para a escola. No caso dessa minha amiga, ela tem 3 filhos em escolas diferentes. Então, são 3 viagens todos os dias. Deixar de fazer essas 3 viagens trouxe uma economia de combustível muito grande. Então, esse foi um dos pontos positivos citados na pesquisa. E uma outra coisa muito importante que foi dita foi a questão da inserção da tecnologia. Então agora os pais afirmaram que eles saberão utilizar as ferramentas da tecnologia para auxiliar os filhos durante os estudos. O terceiro item foram os pontos negativos. Então uma coisa muito dita foi a questão da rotina e dos horários. Como eu já disse, muitas famílias estão tendo que trabalhar em casa e os filhos estão tendo que estudar, muitas vezes com poucos aparelhos e com os horários também conflitantes. Uma outra coisa que foi muito citada na pesquisa foi a questão dos pais agora terem que ajudar os filhos, muitas vezes ensinar os filhos sem ter metodologia alguma para isso. Então agora os pais estão tendo que aprender a ensinar os seus filhos em casa. Uma mãe que foi entrevistada que tem uma filha na fase de alfabetização disse que está tendo um sentimento muito grande de fracasso e frustração, porque ela não está conseguindo realmente auxiliar a filha nesse momento. Eu fico imaginando que deve ser muito complicado, porque inclusive ela está tendo que trabalhar em casa e conciliar a questão do trabalho com a ajudar a filha. Ela também citou que é muito difícil fazer com que a filha tenha foco na frente do computador, já que as crianças estavam adaptadas a utilizar o computador para entretenimento. E agora ele serve para uma outra finalidade. E que é difícil manter os filhos durante um tempo prolongado na frente da tela de um computador, tendo que assistir uma videoaula e fazer uma atividade. Uma outra coisa que foi muito dita pelos pais é a questão da pouca interação entre professor e aluno. Então os alunos também estão sentindo essa falta do convívio em sala de aula. Os pais também disseram que estão tendo muita dificuldade quanto ao tempo que está sendo muito grande para auxiliar os filhos. Uma outra coisa também muito citada foi a questão dos sistemas utilizados. Então, por exemplo, famílias que têm filhos em instituições diferentes, particulares, federais, estaduais, municipais, cada uma delas está usando um sistema diferente. Está sendo complicado ajudar, inclusive entender como é que funciona todos esses sistemas. E as famílias também estão sentindo muito a questão da falta de preparo de alguns professores quanto à tecnologia, porque muitos deles que não tinham a prática de usá-la em sala de aula tiveram que aprender do dia para a noite. Mesmo sendo ótimos professores nas aulas presenciais, a tecnologia nesse momento pode estar atrapalhando ao invés de ajudar. Mas enfim, é a única ferramenta que nós temos agora. E o último tópico foi o que as famílias aprenderam com esse momento. Uma coisa muito dita foi a questão da superação das escolas. Então, no momento em que todas as escolas tiveram que fechar as suas portas, elas tiveram que se reinventar da noite para o dia, trazendo uma nova proposta. E isso foi dito por todas as famílias. A questão da superação da escola para tentar minimizar as perdas desse momento. Essa superação também está sendo sentida pelas famílias, porque elas tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a ensinar os filhos, mesmo que agora está sendo doloroso, está sendo desgastante, mas é um conhecimento que está sendo construído por todos nós. O jeito, então, é aproveitar essa oportunidade para aprender coisas novas que possam ser levadas para o resto da nossa vida. E você que está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários como é que está sendo a sua experiência em tudo isso que está acontecendo. Se não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e deixa aquele like. Um grande beijo!